Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug e no vídeo de hoje a gente vai fazer um pão de coco que é muito tradicional aqui do Ceará. É um pão de coco que a gente sempre come na Semana Santa, na Páscoa. É um pão de coco que tem um sabor muito gostoso de coco natural, fresquinho, maravilhoso. E ele é bem macio, bem gostoso. Um pão de coco para você abraçar ele. Então se você já gostou desse vídeo, você deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu vou logo dizendo que eu não vou fazer só essa receita de pão de coco, tá? Vai ter outras versões, inclusive uma minha modificada. É maravilhoso. Então segue aqui o canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vem comigo porque esse pão é muito fácil, vou fazer ele na mão mesmo e vocês vão amar, tenho certeza. Então, bora pro vídeo! Então é o seguinte, para começar eu vou adicionar os ingredientes secos e vou puxar vocês mais para perto, tá bom? Então venham para cá. Então de ingredientes secos eu vou acrescentar meio quilo de farinha de trigo, 500 gramas. Vou acrescentar também 50 gramas ou 1/4 de xícara de açúcar, tô usando cristal, mas pode ser o refinado ou qualquer outro, tá? Açúcar aqui. Vou colocar também 10 gramas ou meia colher de sopa de sal. Vou colocar aqui no cantinho sal, tá? Sal de cozinha normalzão, tá? Esse pão, gente, ele é bem neutro, tá? Então ele nem é salgado e nem é doce. Se você for fazer um pão com mais açúcar, você precisa ir por outro método, que é o método da esponja. Porque o açúcar, ele atrapalha a fermentação e atrapalha a criação de glúten na receita, tá? Então, a textura muda se você coloca mais açúcar e não é a mesma coisa, tá certo? Então, cuidado, segue aqui as quantidades certinhas, porque ela é bem medida, bem perfeita para você fazer um pão incrível, tá? Vou colocar também 20 gramas de leite em pó, tá? Já eu respondo a questão do leite em pó, que eu sei que muita gente vai perguntar. E vou colocar também, que eu vou colocar, ó, 5 gramas ou meia colher de sopa de fermento biológico seco, tá? Desses para pão, 5 gramas, tá? É pouquinho, gente, e por isso que a gente não pode colocar, por exemplo, ovo, nem açúcar, porque esses ingredientes, eles acabam enriquecendo mais a massa, e uma massa mais enriquecida requer mais tempo de fermentação e também mais fermento, tá bom? Então, todos os ingredientes secos lindamente misturados, cheirosos, maravilhosos. Agora, gente, eu abro aqui um buraquinho na farinha, tá? Pra gente poder acrescentar os ingredientes mais líquidos, tá? Aqui eu tenho 150 gramas de coco ralado fresco, tá? Pra esse pão, gente, é importante ser o coco ralado fresco, porque é ele que dá o sabor desse pão de coco do Nordeste. Desse pão de coco cearense, maravilhoso, incrível, que a gente come aqui na Semana Santa e na Páscoa, tá? É ele que dá todo o sabor. E além disso, a gente vai acrescentar aqui, olha, eu fiz um leite de coco. Vocês estão vendo que eles estão escurinhos porque eu bati a água fervente com coco ralado fresco, só que o coco ralado fresco com aquela casquinha preta. Por isso que ele ficou dessa cor, tá bom? E eu vou colocar aqui aos poucos, tá? Aqui eu tenho 250 ml e eu vou ver se vai tudo, tá? Deixei só um restinho aqui, vou ver se vai tudo nessa receita. Então agora a gente começa a misturar esses ingredientes e vamos observar o ponto dessa massa. Vou colocar aqui, gente, as minhas mãos, tá? E é devagarzinho, gente. O pão a gente vai sentindo a textura da massa e a gente vai misturando aos poucos mesmo. Nossa, a massa tá com cheiro de coco, porque é o coquinho fresco, maravilhoso. Aqui, gente, já percebo que a massa tá bem seca e vai mais um pouco do nosso leite de coco. Ah, uma dica importante. Se por acaso você quer usar o leite de coco industrializado, você coloca meio copinho daquele de 200 ml, coloca 100 ml e completa com água, tá? Esse leite de coco que eu tenho aqui, ele é muito mais eu não diria que fraco, mas ele é muito menos concentrado
do que o do mercado, né? Do mercado a gente tem outras coisas além do coco e água, alguns espessantes que deixam ele mais cremoso, tá? E por isso, inclusive, você pode acrescentar ter que acrescentar, na verdade, um pouco mais de água para a receita, porque às vezes ele é tão grosso, tão liguento, tão pastoso, que aí a massa acaba pedindo por mais líquido, tá certo? Ó, eu acho que aqui já deu. Ó, gente, sobrou. Não sobrou nada. Tá? Então foi 250 ml. Mas vai colocando aos poucos. Pode ser que na sua receita vá um pouco mais ou um pouco menos, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa massa e vou passar para a bancada. Porque a gente vai sovar, tá? Então eu vou passar aqui para a bancada. Nossa, quem me acompanha aqui fazia quanto tempo que eu não fazia pão sovado da mão, hein? Responda aí nos comentários. Muito tempo, né, gente? Mas essa eu quis fazer na mão pra mostrar pra vocês, tá? Ó, a massa, ela tá grudenta ainda, tá vendo? Essa mão que tá suja, gente, lógico que ela vai grudar, né? Mas a mão sequinha dá pra ver, ó, que ela gruda pouco, tá vendo? Mas ela ainda tá grudenta. Essa massa ainda falta a gente acrescentar a gordura, tá? Geralmente essa receita nas padarias eles acrescentam margarina, né? Mas a minha margarina não entra aqui em casa, é proibido. Então aqui eu tenho 30 gramas de manteiga, mas você pode fazer com margarina também. E aí a gente vai acrescentando aos poucos, tá? Se você tiver uma batedeira, gente, planetária, ou como ajuda. Eu só não vou fazer na minha batedeira planetária, porque enfim, quero incentivar que vocês façam na casa de vocês. Olha que bondoso eu. E bora lá, acrescentando manteiga aos poucos e sovando. Ó, dica pra sovar. Pra sovar o pão, você só faz assim, dobra, empurra e vira ele. Dobra de novo, empurra e vai virando. Virou o pão, empurra. Virou o pão, empurra. Aqui a gente vai amassar, gente, por pelo menos 10 minutos. Eu vou colocar um alarmezinho aqui, ficar 10 a 15 minutos sovando. Depois de eu acrescentar a manteiga, tá? Então esse tempo de sova não começou ainda. Aqui eu tô misturando os ingredientes ainda, tá? Quando tudo tiver misturado, a manteiga estiver bem misturada aqui, aí começa a sova. Que aí você sova por 10, 15 minutos, até a sua massa ficar bem mais lisinha, ou o máximo possível. É claro que essa massa não vai ficar lisinha, porque tem bastante coco aqui, né? Então não vai ficar lisinha nem que você queira. Mas é isso. Ó, gente, depois de uns 15 minutos sovando, tá? A massa, ela tá assim. E, ó, uma coisa importante você saber dessa massa é... Você não vai conseguir atingir o ponto de glúten logo nessas primeiras sovagens. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem os flocos de coco, né? E os flocos de coco, eles atrapalham que cria essa rede de glúten, né? Então, é muito difícil a gente conseguir o ponto de glúten sovando, porque a massa tá muito estressada, ela não consegue... juntar ali o glúten, porque tem um pedaço de coco no meio. Então a massa ela fica assim, ó, macia, levemente grudenta e também não tem muito glúten, ó. Você vê aqui, ó, tem até um pouco, ó, tá vendo? Tá conseguindo fazer um pouco, mas ele se rasga rápido, não é um glúten muito resistente, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa massa descansar por 10 minutinhos, tá? Vou fazer uma bolinha com ela aqui, ó, uma bola bonitinha. Vou cobrir com um pano e vou deixar ela descansar. Uma coisa importante, para sovar, eu acrescentei cerca de mais 20 gramas de farinha, tá? Fui colocando bem um pouquinho embaixo para que não grudasse tanto. Mas é importante lembrar que eu tô em um ambiente que tem muita luz, tem muita iluminação, então tá muito quente aqui. É importante que a massa ela fique fria, ela não fique quente. Porque quanto mais quente, mais mole a massa fica, mais farinha você coloca e mais duro o seu pão vai ficar no final. Então, se ele estiver num ambiente mais geladinho, melhor para ele, porque essa massa gruda menos se você acrescenta menos farinha de trigo. Então, tome esse cuidado, tá? Acrescenta no máximo mais 50 gramas de farinha. Mais que isso, a sua massa vai perder o ponto, vai ficar dura, densa, e não é isso que a gente quer, tá? Então, eu vou cobrir com um pano e já já a gente volta, tá? Passaram mais ou menos 15 minutos. A massa deu uma crescida. Ela oxigenou, né? Dá uma oxigenada aqui na massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui com meus pontos dos dedos, tá?
pode até rechear esse pão, tá? Se você quiser. Vou colocar um recheio aqui. Vou colocar um pouco de farinha aqui embaixo. Só pra não grudar, tá? Vou botar aqui embaixo. Um pouquinho de farinha de trigo. Agora eu vou enrolar, tá? Então você aperta. Apertando bem, enrolando bem. Finaliza ele bem, para não ter nada aberto no forno. E agora, pro toque final. Eu tenho aqui coco fresco, tá? E aí eu vou colocar o coco fresco aqui. Sem pena, tá, gente? Bastante coco fresco. E eu vou jogar o meu pão apertando ele, ó. Pra agarrar todo o coco fresco. Em todo o pão, tá, gente? Então, vou colocar... Aqui eu tenho mais, gente. Mais ou menos uns 100 gramas, 150 gramas de coco ralado fresco. Agora você vai levar numa forma grande. Você pode fazer em outros formatos, tá, gente? O formato tradicional é você colocar numa forma aberta, para ele crescer bem e se tornar um pão lindo, tá? E o que eu fiz? Eu peguei uma forma, a maior forma que eu tenho aqui, coloquei um papel manteiga. Pode untar com manteiga e farinha de trigo. E aí eu vou colocar o meu pão dentro dela, tá? Olha aqui, gente. Provavelmente esse pão vai crescer muito, ele vai crescer muito, tá? Ele vai ficar bem grande, talvez ocupe até a forma toda, tá? E isso aqui demora, gente, bastante. Aqui tem pouco fermento, né? Então vai demorar cerca de 2 horas pra crescer bem. Tem que deixar crescer bem, porque senão ele não fica fofinho, tá? E ele vai ficar muito lindo, garanto a vocês, tá? Então eu vou cobrir novamente com o pano e eu vou deixar crescer até triplicar de tamanho. E depois a gente volta, tá? Voltamos já. Gente, meu pão cresceu por mais ou menos 3 horas, tá? Ele tá bem crescido e agora ele vai pro forno pré-aquecido a 180 graus, tá? A gente vai deixar dourar. Não vou passar ovo porque ele tem a casquinha dourada naturalmente por causa do coco, tá? Então vou levar pro forno e a gente conversa. Caraca, é até difícil falar com esse cheiro aqui que tomou toda a casa. Tem um cheiro, sabe, de casa de farinha. Não sei se vocês vão entender isso. Mas lá no interior, quando tinha as farinhadas, né, quando a gente fazia farinha, né? Tinha a questão de fazer tapiocas e fazer beiju. E aí tinha muito coco tostado e tinha justamente esse cheiro desse pão. Muito cheiroso, gosto de coco maravilhoso. Espero que vocês gostem desse pão, tá? Vou comer um pedaço aqui pra mostrar a textura pra vocês. Ó, gente, ele é um pão muito fofinho, mas como ele tem muito coco nele, né? Então ele não fica desfiado, ele não é aquele pão ultra mega fofo que nem um pão de hambúrguer. Mas a textura dele é fofinha, leve. Ele é mais salgado do que doce, tá? O bom de você fazer com coco natural, né? É que realmente tem aquele gosto de coco verdadeiro, não é aquele gosto de essência, nada do tipo, né? É um gosto de coco verdadeiro, maravilhoso e incrível. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, a gente vai ter mais receitas de pão de coco, mais incríveis que a outra. Deixa o like aqui embaixo e escreve um comentário de amor, de carinho aí, pra gente saber se deu certo aí na sua casa. Se fizer, manda a foto pra mim lá no Instagram eu sou dog.cakes, tá? Me segue lá no Instagram que eu faço loucuras por lá. Vou ficar comendo meu pão, espero que vocês tenham gostado. E gente, ó, a parte de baixo tostou bastante, mas é uma coisa que eu adoro, porque fica muito crocantezinha e o sabor de coco fica mais forte ainda. Um beijo pra você da semana que vem com um vídeo novo, que agora também já são mais de meia-noite, tudo bom? Tchau!